CPI deve propor a criação de um dia estadual de conscientização da violência cibernética. Imunidade parlamentar é tema de seminário na Assembleia Legislativa. Comissões do Parlamento Juvenil analisam projetos que vão ser votados no plenário da Alerj. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e de tratamento do câncer coloretal. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI de violência cibernética contra as mulheres deve apresentar um projeto de lei para definir um dia estadual de conscientização da violência na internet. A ideia foi proposta por um especialista em crimes virtuais que apresentou um estudo e experiências na área realizadas no estado do Espírito Santo. Segundo o pesquisador e também assessor especial da Secretaria de Governo do Estado do Espírito Santo, as mulheres representam 86% dos casos de crimes cibernéticos como um todo e 100% nos casos de crimes sexuais. Ele destacou a importância de estender a rede de apoio a essas vítimas e também de ainda avançar no âmbito legislativo e preventivo. Essas mulheres saem da delegacia sem nenhum tipo de amparo. Vão para casa e ficam entregues à própria sorte. Então, eu acho que seria importante avançar no âmbito legislativo nessa questão de ampliar a rede de amparo que já existe hoje, com psicólogos, assistentes sociais, que existe para esse amparo das mulheres que são vítimas de violência domésticas, também ampliar para as mulheres que são vítimas de crimes cibernéticos. Já na área da prevenção é importante disseminar esses dados, esses levantamentos, essas estatísticas. É importante nas escolas ter esses movimentos. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, lembrou que a tese sobre violência contra as mulheres no ambiente digital, realizada por Eduardo, embasou o início da CPI e destacou que é sempre muito importante essa troca de experiência interestadual. A sugestão da data alusiva, por exemplo, servirá como motivo para reunir toda a rede de atendimento às vítimas de violência cibernética em um mutirão de conscientização e ações efetivas. Me pareceu que a gente poderia aproveitar essa sugestão e, nesse dia, criar uma grande ação conjunta em todo o Estado. Acho que pensar em fortalecer os atores da assistência social, do serviço da saúde, pensar nesse dia também em fortalecer aí dentro da própria questão dos operadores do direito, como estão os operadores do direito que recebem essas mulheres vítimas de violência. Então, acho que a sugestão foi muito interessante e mostrou que a gente tem que tirar essa coisa de achar que a data pela data não é suficiente, mas nessa ótica que foi trazida aqui, de ter um motivo para organizar uma grande frente de enfrentamento à violência cibernética. A deputada também informou que o grupo ainda pretende se reunir com deputadas federais da Procuradoria da Mulher antes da suspensão dos trabalhos em decorrência do recesso parlamentar. Nós queremos ainda ouvir as deputadas federais que estão na Procuradoria da Mulher. Ainda não conseguimos em razão de agenda, porque o dia da nossa CPI é às quintas-feiras e para elas não é um dia bom. Então a gente pretende ainda ouvir essas deputadas, conforme previsto no regimento interno, a gente suspende durante o período de recesso e ao voltar do recesso a gente já trabalha com a leitura, análise e votação do relatório. Nesta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da Alerj realizou um seminário jurídico para falar sobre imunidade parlamentar. O evento iniciou com uma saudação do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, que falou sobre a importância do tema. Divididos em duas mesas, os procuradores João Carlos Souto, Rodrigo Lopes e Dante Tomás e a advogada do Senado Federal, Roberta Simões, fizeram uma análise a respeito da imunidade parlamentar no âmbito estadual, no direito dos Estados Unidos e nas redes sociais. Robson Maciel Júnior, procurador-geral da Alerj, explicou a motivação para a realização do seminário jurídico. A iniciativa se deu exclusivamente por ser um tema muito afeto ao nosso dia a dia,
A gente enfrenta processos, analisa, estuda essa temática a todo momento. Tivemos esse ano o julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal muito importante que delimita esse tema para as Assembleias Legislativas estaduais e em torno dessa necessidade de divulgar o que foi decidido pelo Supremo, acima de tudo de informar aos nossos setores internos e a toda a população do Rio de Janeiro sobre o trabalho que a Procuradoria Legislativa vem realizando, surgiu uma ideia conjunta de todos nós procuradores de fazer um evento que particularmente está sendo muito gratificante para a gente ver a presença das pessoas, a busca por dividir conosco essa manhã de debate, de informação, de todos esses assuntos que permeiam o exercício do mandato parlamentar. Durante o evento, Robson Maciel aproveitou para lançar o livro Os Direitos Políticos e a Jurisdição Constitucional. O livro é a minha dissertação de mestrado, que fala sobre direitos políticos, sobre jurisdição constitucional, tudo muito ligado ao que a gente discutiu aqui hoje. Ele traça uma evolução dos direitos políticos no Brasil, desde o Brasil colônia até os dias atuais, e trata de alguns temas específicos onde o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional eventualmente divergiram por conta de decisões que influenciaram um ou outro poder. O diretor-geral da LERJ, Marcos Brito, disse que o seminário realizado pela Procuradoria da Casa serve para coroar os eventos educacionais promovidos pela Assembleia, através da Escola do Legislativo, do Fórum Permanente e de palestras e seminários com o objetivo de capacitar os servidores. Desde quando a gente começou a falar de planejamento na Casa, a gente sempre questionou isso, a questão de divulgar, democratizar, permitir o acesso ao conhecimento. Então, hoje a gente está tendo um evento aqui com esse seminário jurídico, um assunto muito relevante, um assunto que está sempre presente, vira e mexe, esse tema pega uma roupagem diferente. Como até a gente falou ali, essa é a ótica do tema no âmbito do legislativo, que a gente não está falando de privilégio, está falando de uma garantia para o exercício da função parlamentar. Mas, assim, na verdade, uma coroação dos eventos que a gente fez durante todo o ano e que a gente incentivou a fazer, tanto pela Escola do Legislativo, que fez eventos assim maravilhosos, inclusive no aniversário da escola, e a gente está retornando com as pós-graduações, com os cursos. A gente tem sentido um feedback até de pessoas conhecidas, nossos colegas nossos de outras esferas, que estão vindo para a LERJ por conta da LERJ, então, por conta do conhecimento. Mas isso é fantástico para a gente, e acaba até divulgando para outros. Eu até mencionei ali e tenho que aqui registrar a diretoria do Departamento de Assistência Médica. Então, o Departamento de Assistência Médica trabalhando no conhecimento, não só nas campanhas, mas no conhecimento, na divulgação do conhecimento de questões de saúde, do trato do nosso ser, não apenas da doença. Parlamentares juvenis escolheram nesta quinta-feira os 9 projetos de lei que vão ser discutidos em plenário. Os estudantes trabalharam divididos em 3 comissões e relataram as propostas dos colegas. A tarde começou com uma visita ao plenário da LERJ durante a sessão de votação. O presidente do Parlamento Juvenil 2023, David Silva, acompanhou os trabalhos ao lado do presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacelar. O próprio presidente está ali com o presidente do Parlamento Juvenil, que inclusive é campista também, o David Edron, e é uma oportunidade de levar essa experiência para a sua juventude, para os seus municípios, e eu tenho certeza que ficará marcado, não só na história da LERJ, mas também na história dessa juventude que tem a cada dia se empenhado em entender como funciona a política de uma forma democrática, independente de bandeira partidária, mostrando que política é representatividade e precisa de posicionamento. E é isso que eles fizeram nessa participação aqui no plenário no dia de hoje. Em seguida, divididos em 3 comissões e auxiliados pelos técnicos legislativos da LERJ, os estudantes analisaram os 68 projetos de lei elaborados nesta edição do Parlamento Juvenil. Cada um deles relatou a proposta de outro parlamentar juvenil. O tema mais lembrado foi educação. Várias propostas tratam de programas a serem implementados na rede pública de ensino. Educação. Eu acredito que a educação é a base para que a gente chegue igual a gente está aqui hoje. Então, para mim, é o tema mais importante. Nós, enquanto presidentes, vamos analisar os projetos, ouvir opiniões, que são muitas opiniões, isso é muito bom, isso é muito importante. Então, nós vamos ouvir as opiniões dos parlamentares aqui presentes, todos terão vez de falar, todos
poderão falar de forma adequada e civilizada. Cada comissão escolheu 3 projetos e os 9 finalistas vão ser votados em plenário para a escolha de apenas um texto. Um dos escolhidos cria o programa Zelando por Amor, que estabelece o trabalho voluntário de estudantes em asilos do estado do Rio. O relator defendeu a proposta. Uma parceria entre os lares de idosos e as escolas. Então, as escolas, por meio do Estado, elas vão incentivar os estudantes a participarem desses lares de idosos com essas funções, mas que dele, para ele ter uma experiência e ele ter uma noção de criar esse senso de responsabilidade ali dentro daquele ambiente e levar isso para a vida dele, posteriormente colocar no seu currículo e quando for conseguir um trabalho, já ter essa questão de ter uma experiência com o trabalho. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e de tratamento do câncer coloretal. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com Priscila Leão. Os deputados iniciaram a sessão plenária desta quinta-feira, votando o projeto que revoga um decreto de 1975 para permitir que a Marquês de Sapucaí, o Sambódromo, seja utilizado durante o ano inteiro e não apenas durante o carnaval. O local se encontra sob domínio e gestão do município do Rio e, de acordo com o deputado Rodrigo Amorim, autor da proposta, com a revogação deste domínio, o potencial econômico do espaço poderá ser explorado, garantindo o aumento de arrecadação do Estado. O projeto recebeu 4 emendas e retorna para a análise das comissões. O que eu sustento é que a cultura é algo que perpassa os 3 entes federativos. Se a gente fizer um simples exercício, os últimos 5 carnavais, a maioria das escolas que venceram, que é uma competição privada, administrada por uma liga privada, e isso não vai mudar, as escolas que venceram o carnaval, se sagraram campeãs, são escolas do interior do estado, da região metropolitana, da Baixada Fluminense. Portanto, a manifestação cultural do carnaval é uma manifestação cultural do estado do Rio de Janeiro. Então, o intuito desse projeto é simplesmente devolver esse espaço físico para o governo do estado, para que possa fazer a gestão não só nos 4 dias do carnaval, mas que possa fazer a gestão continuada, durante o ano inteiro, utilizar esse equipamento para fins educacionais, culturais, implementar um museu, utilizar aquele espaço da Praça da Apoteose ao fim dos desfiles para outros shows, outros eventos, que é um equipamento importante, bem localizado e fundamental para o desenvolvimento cultural e econômico do estado do Rio de Janeiro. Órgãos públicos, prestadores de serviços e concessionárias de serviços públicos do Rio podem ser obrigados a compartilhar cadastros dos consumidores com autoridades policiais sempre que for solicitado para auxiliar em investigações. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu 2 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. É importante que são dados cadastrais, não é violação de dados, a gente tem muita clareza disso. Então a gente, às vezes, até para procurar uma pessoa, uma vítima, uma testemunha que naquele momento não é localizada, é importante a gente saber se essa pessoa tem uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de gás, uma conta de uma operadora de telefonia. E isso é importante, que permite a localização dessa pessoa, de uma testemunha e às vezes mesmo de um autor. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e tratamento ao câncer coloretal. A proposta da deputada Tia Ju, e assinada por mais 17 parlamentares, quer conscientizar a população e garantir o tratamento adequado da doença. Entre as medidas estão a promoção de campanhas informativas, ampliação dos serviços de saúde, garantia de realização de colonoscopias e o estímulo à pesquisa científica. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. É o terceiro tipo de câncer que mais mata, né? Então, a gente, com esse programa, visa trabalhar o cuidado, né, daqueles que já foram cometidos, mas também a prevenção. Porque com um exame que muito pouco conhecido, que é a colonoscopia, né, que geralmente é feito junto com a endoscopia, é possível detectar ou o câncer no início, ou a retirada de um pólipo que poderia se transformar num câncer. E a lei que estabelece sanções administrativas para quem comete crimes contra o meio ambiente pode ser alterada para incluir como crime ambiental a degradação e morte de corais no estado do Rio, assim como a extração e coleta de corais sem a permissão de órgão ambiental competente. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões.
A lei federal é de crimes ambientais. A lei estadual é de infrações administrativas, mencionando todas, é uma lei de 2000. Não tinha a extração ilegal de corais. Os corais fazem parte e têm um papel relevante na biodiversidade marinha. Eles, aliás, estão muito ameaçados pelas mudanças climáticas e pelo aumento da temperatura. Então, esse projeto de lei acrescenta a lei mais ampla, que tipifica todas as infrações e tem multas de milhões, acrescenta a extração ilegal, a comercialização ilegal dos corais, para defender exatamente a biodiversidade marinha. O Teatro Vila Lobos, em Copacabana, pode ser declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro. O projeto da deputada Élica Takimoto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. Salas de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista, TDAH e outros transtornos comportamentais podem ser criadas em shoppings, estádios de futebol, teatros, cinemas e outros locais com grande circulação de pessoas para serem usadas em momentos de crise e ajudar no restabelecimento dessas pessoas. Essas salas deverão ter terapeutas ocupacionais treinados para ajudá-las nesses momentos de crise. Esse projeto da deputada Franciane Mota, assinado por mais 18 parlamentares, foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Pode se tornar obrigatório a emissão de certidão de indisponibilidade dos serviços públicos de energia elétrica, gás encanado, água, TV por assinatura, telefonia, internet e outros serviços quando houver a interrupção do serviço. O documento vai ser emitido pelo consumidor de forma gratuita no site das concessionárias, com informações e datas sobre o serviço não disponível. O projeto do deputado Júlio Rocha foi aprovado em primeira discussão. Muitas das vezes as pessoas têm eletrodomésticos danificados. Então, o sentido é o seguinte: dentro do campo do site, o site tem que fazer todo o cronograma dos municípios quando faltou luz ou quando deixou de faltar, isso com gás, luz, água, todos os serviços delegados. Forma de ter uma comprovação e, caso precise entrar na justiça, é só ele entrar no site e puxar todas as informações da falta do serviço público. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.